boa tarde, gente. Eu agradeço o convite, né, e a companhia de vocês para a gente falar desse tema tão relevante. Eu me chamo Maristela, eu sou médica formada pela UFSC em 2006. Eu trabalhei bastante tempo com saúde da família também, num vilarejo no interior da Bahia. Tenho mestrado em cuidados intensivos e paliativos e atualmente eu trabalho no HU. Há alguns anos eu estou lá também, como plantonista na maternidade, e eu faço os atendimentos no ambulatório de violência sexual e interrupção legal da gestação. Eu não sou responsável totalmente pelo serviço, mas eu sou a médica responsável por esses atendimentos junto com a equipe multidisciplinar. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje um pouco, né? Esse mês que foi dedicado ao tema da violência sexual. A gente vai falar hoje, dentro desse contexto, sobre a violência sexual e o aborto previsto em lei no Brasil, o acesso, acolhimento e assistência. Então, a gente vai falar bastante sobre a interrupção legal da gestação nos casos de violência sexual, especificamente. Tá? Esse tema, ele me deixa muito feliz, assim, né, que ele seja trazido para a pauta, porque ele é um tema bastante atual, bastante polêmico, bastante sensível, assim. Então, é importante que a gente esteja trazendo para o debate, principalmente entre profissionais de saúde, né? Então, quando que a interrupção legal da gestação ela é disponibilizada no nosso país, né? Quando que essa escolher interromper uma gestação é um direito da mulher? Nos casos de uma gestação que é decorrente de estupro, nos casos em que existe risco de morte, se continuar daquela gestação, e nos casos de um feto com anencefalia, com essa malformação específica de anencefalia. Desde 1940, o aborto ele é previsto em lei nos casos de estupro ou do risco de morte, no caso de vida ou de morte materna, né? Porém, ainda hoje, essa manchete dessa reportagem é uma realidade para as mulheres brasileiras, né? O calvário das mulheres que decidem pelo aborto legal no Brasil. Por quê? São muitas nuances que estão em torno desse tema, né? A criminalização do aborto no país, a falta de informação e o despreparo dos serviços de saúde são um grande empecilho para que as mulheres possam acessar esse direito no Brasil. Poucas mulheres estão cientes que elas têm o direito a interromper uma gestação, no caso de um estupro, como a gente está falando agora, né? Então, a possibilidade do aborto legal, ela não pode ser classificada como um direito plenamente garantido às mulheres. A falta de acesso à informação é um entrave bem grave. E não é um entrave só para a população, porque os profissionais de saúde também não sabem a respeito, não sabem encaminhar, não sabem acolher e não sabem dar conta dessa demanda, né? A gente tem uma insuficiência dos serviços, pouca divulgação dos serviços e os serviços funcionando de uma forma bastante despreparada para receber essas mulheres. Fora que existe uma subnotificação do crime de estupro, né? Estima-se que só 10 a 15% das mulheres façam uma notificação, um boletim de ocorrência em relação aos crimes de violência sexual. Então, a gente, além de ter uma subnotificação do próprio crime, a gente tem poucas gestações decorrentes dessa situação sendo atendidas pelos serviços de saúde. Aqui. Só para contextualizar um pouquinho para vocês, a gente tem alguns manuais, alguns protocolos bem recentes assim sobre esse tema que são bem
muito bem escritos, né? Tem um protocolo recente de 2022 da Organização Mundial da Saúde, tem esse protocolo da FEBRASGO do ano passado, que é a Federação de Ginecologistas e Obstetrícia do Brasil, que está bem completo, bem interessante. Então, assim, para contextualizar um pouco, 94% dos casos de interrupção legal da gestação são por decorrência de estupro, né? Então, seriam 6% para risco de morte ou para malformações incompatíveis com a vida. Mas vamos pensar um pouquinho nesse número, né? Em 2000, em média, assim, são realizados 1.500 a 1.600 interrupções da gravidez decorrente de estupro no Brasil por ano. Se a gente fosse considerar os dados de 2019, do número de vítimas de estupro no Brasil, e considerando uma taxa baixa de gravidez decorrente de estupro, pensando em 5%, as pessoas tendem a pensar bem mais do que isso, né? Mas se a gente pensar em 5%, a gente estaria atendendo metade dos casos de gravidez decorrente de estupro estariam sendo interrompidos, né? A gravidez estava sendo interrompida. Então, a gente já atende metade. Se a gente pensar que só 10 a 15% das mulheres notificam o crime da violência sexual, a gente teria uma subnotificação muito grave, uma falta de assistência muito grave às mulheres em situação de violência sexual e com gravidez decorrente da violência sexual. Então, esse é um assunto muito importante para ser discutido em questão de saúde, de acesso, né, de assistência. Se a gente pensar em Santa Catarina, por exemplo, em 2015 a gente tem um dado de 2.292 casos de estupro. Vamos explorar essa tendência, dizer que 160 mulheres engravidaram, mas foram realizados 38 abortos legais no estado no ano de 2015. A outra situação que a gente tem no país é que o aborto é criminalizado. Porém, a criminalização do aborto no país, ela não impede que as mulheres realizem um aborto. Então, estima-se que uma em cada 5 mulheres até 40 anos de vida já realizou um aborto, né, intencional. Então, por que eu trago esse dado? Porque esse é um dado de saúde pública muito significativo. As complicações do abortamento são a terceira ou quarta causa de mortalidade materna no Brasil. Então, não tem como a gente fechar os olhos para um dado como esse, fingir que não existe e não lidar com isso, né? Então, cada vez mais a gente precisa falar sobre as questões relacionadas ao aborto. Um dado bem interessante é que 88% das mulheres que já fizeram um aborto, elas têm religião, e 67% das mulheres que já realizaram um aborto já tinham filhos. Então, não tem um estereótipo, são mulheres que estão entre a gente, que elas transitam entre a gente, que elas são mães, elas praticam uma religião, elas têm uma profissão e já tiveram que recorrer a um aborto em alguma fase da vida delas. Então, no país, a gente tem agora, esse slide ele está incorreto ali, ele tinha uma correção que não apareceu. Mas o Brasil agora, ele tem 90 serviços de aborto legal em funcionamento atualmente. Em Santa Catarina, a gente tem 4 serviços que fazem essa assistência da interrupção legal da gestação. O HU, em Florianópolis, o Hospital Regional de São José, a Maternidade Darcy Vargas, em Joinville, e o Hospital Santo Antônio, em Blumenau. A maioria desses serviços atende muito pouca demanda, não muito pouca demanda, mas muito poucos casos de interrupção por ano. Na verdade, a grande referência do estado acaba sendo o hospital universitário. Como a gente vê aqui, a gente não tem nenhum serviço nem no Oeste
nem no sul do estado. Então, a regionalização, a rede de assistência é muito precária e os serviços também funcionam de forma muito precária. Esses são os dados de atendimentos do HU, então vocês podem ver que desde a criação do serviço, como aumentaram o número de atendimentos e de procedimentos realizados, né? Em 2021, a gente teve 44 procedimentos realizados e 49 atendimentos. Às vezes, não é possível dar seguimento ao protocolo de interrupção. E tem algumas razões para isso. Por exemplo, uma incompatibilidade entre a idade gestacional e a data da violência sexual, uma idade gestacional mais avançada em alguns casos, ou a desistência da mulher. Aqui a gente tem um marco bem importante, que foi que em 2019 foi criado o ambulatório de interrupção legal da gestação. Então, esses atendimentos saíram passaram a não ser feitos mais na emergência e começaram a ser encaminhados para um ambulatório específico com uma assistência multidisciplinar com profissionais especializados específicos para fazer esse tipo de atendimento. Quando a gente fala do tema de aborto legal, a gente não pode deixar de falar sobre a objeção de consciência, porque essa é uma questão que provoca inúmeros entraves no acesso e no funcionamento dos serviços, né? O que é a objeção de consciência? É um direito que é garantido aos profissionais de se abster de fazer alguns procedimentos, mesmo que sejam previstos na lei, porque são contrários aos ditames da sua consciência. Agora, a gente tem uma questão muito importante que o profissional ele pode ser um objetor, mas a instituição credenciada para oferecer aquele serviço, ela não pode ser objetora e precisa garantir o acesso ao serviço, independente de objeção de consciência. A outra questão muito importante é que a objeção de consciência de um profissional não pode fazer com que a pessoa não tenha acesso àquele direito, né? A gente tem um artigo da Débora Diniz bem interessante que fala sobre a objeção de consciência. Por exemplo, ela fala aqui, no caso do aborto em serviço público de saúde, o conflito ele não é apenas entre o médico e a mulher. A objeção de consciência pode ser analisada como um conflito entre responsabilidades profissionais e os direitos individuais. Porque o direito ele continua tendo que ser garantido, apesar da objeção de um profissional. Então, o direito à objeção ele não é absoluto. A gente precisa garantir que aquilo seja oferecido, apesar da gente não querer fazer aquele procedimento, né? Então, o mais importante é a gente ver que a instituição, a gestão dos serviços de saúde não podem ter essa objeção de consciência, porque isso é um direito e isso é previsto em lei. Então, a gente precisa organizar para que as mulheres tenham acesso e cada vez mais trazer essa pauta para a discussão mesmo, para entender a objeção de consciência, porque existe uma coisa muito presente assim na prática quando a gente está envolvido nisso, que é uma objeção seletiva. Então, por exemplo, a pessoa ela não tem uma objeção a qualquer situação que envolva o aborto legal, por exemplo, mas ela quer saber a narrativa e julgar e avaliar se ela concorda com aquela situação ou não. E isso não cabe ao médico ou à equipe de saúde, né? Quando se tem objeção, são por outras razões que não é o teu próprio julgamento acontecendo em relação a uma situação específica. A gente tem vários documentos legais que embasam, né, essa assistência em saúde, né? Como a gente já falou do Código Penal, a gente tem as normas técnicas do Ministério da Saúde, as normas técnicas da atenção ao abortamento.
E a gente agora está, a portaria que está em vigência do Ministério da Saúde, é uma portaria recente de 2020, a 2561, que é a que a gente está seguindo atualmente para fazer os atendimentos. A outra questão é relacionada ao próprio serviço de saúde, né? As convicções pessoais dos profissionais, elas não podem influenciar no cuidado à mulher. A gente precisa diferenciar a nossa experiência pessoal do papel do profissional que está prestando assistência. E os procedimentos de saúde, eles não podem ser confundidos com os procedimentos que são reservados à polícia ou à justiça, que foi algo que veio na cena do tema da interrupção da gestação nos últimos 3 anos, né? Uma reivindicação de que fosse informada a autoridade policial, então misturando muito a assistência à saúde com uma investigação do próprio crime. Outras questões, assim, de aspectos legais relevantes no aborto legal é que o Código Penal, ele não exige qualquer documento, né, qualquer documento à parte para que seja realizado o procedimento. O documento mais importante para realizar uma interrupção da gestação é o consentimento da mulher. Isso é a única coisa que não pode faltar. Da mulher ou do representante legal dessa pessoa que é incapaz de decidir por si própria. A mulher que sofre a violência sexual, ela não tem o dever legal de notificar o fato à polícia. A gente deve orientar, enquanto serviço de saúde, a gente deve orientar a tomar as providências policiais, judiciais, mas se ela não faz isso, se ela opta por não fazer, não pode ser negada a assistência à saúde. A palavra da mulher que afirma ter sofrido a violência, ela tem algo que se chama presunção de verdade. Ela tem credibilidade e ela é recebida como verdadeira. O objetivo do serviço de saúde é garantir o exercício do direito à saúde e os seus procedimentos, e não deve ser confundido com os procedimentos reservados à polícia ou à justiça. Isso parece pouco, mas é muito importante, porque esses pontos são corriqueiramente vistos como os empecilhos ao acesso em vários serviços de aborto legal no país. Um outro tópico que é bem interessante, que ele fica mais claro quando a gente faz esse tipo de atendimento, é como existem entraves na verbalização da violência que ela sofreu. Porque o que acontece num atendimento de violência para o aborto legal, para o protocolo de aborto legal, é muito importante que a gente tenha a compatibilidade entre a data da violência sexual e a idade gestacional. Esse é o ponto mais importante, né? A gente precisa dessa compatibilidade para dar seguimento ao protocolo. Para a gente ter essa compatibilidade, a pessoa precisa nos trazer uma data da violência. Tem situações de violência que elas vão ser recorrentes, né? Que elas são mais frequentes e acontecem várias vezes. Mas tem situações que são um único momento. E as mulheres, elas têm muita dificuldade em trazer essa precisão do que aconteceu, como aconteceu e da data que aconteceu. E no começo a gente achava muito curioso isso, né? Mas nossa, como algo tão impactante. Só que existem estudos que mostram mesmo, e as mulheres trazem esse relato. Porque quando uma mulher sofre uma violência sexual, geralmente a primeira atitude é que ela quer esquecer, ela quer apagar aquilo da vida dela. Então elas costumam tomar muito banho, se sentir sujas e querem esquecer que aquilo aconteceu. E é muito frequente que não procurem um serviço de saúde. Tanto é que todas as mulheres que vêm para o aborto legal, elas não foram atendidas em até aquelas 72 horas, onde podia ter sido feita todas as profilaxias. E é muito difícil para ela trazer esse relato com precisão da data e que é algo muito reivindicado no atendimento, né? Então, só para trazer para vocês como tem várias dificuldades, várias subjetividades nessa assistência
ao aborto legal. Agora eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre como funciona o protocolo no HU, que é o hospital da Universidade Federal de Santa Catarina e da rede Abser, né? Então, como que está funcionando esse nosso protocolo, que é realizado atendimento no ambulatório desde 2019. Esse atendimento ele pode ser feito com ou sem contato prévio. Sempre a porta de entrada para o serviço vai ser a emergência obstétrica. Então, independente de ser feito um contato de uma cidade, de uma outra instituição, a gente vai solicitar que a mulher venha para a emergência obstétrica, referenciando esse atendimento para interrupção legal da gestação. Normalmente, a gente vai tentar organizar para que essa mulher seja atendida num hospital de referência mais perto do seu domicílio, ou o Hospital Regional, ou o Santo Antônio, ou a Darcy Vargas. Mas como a gente tem muita dificuldade ainda nessa rede de referência, acaba que a maioria das mulheres ficam pelo HU e a gente faz o atendimento de pessoas do estado inteiro, na verdade, né? Então, e também é uma opção dela, se ela quiser continuar no HU, ela vai continuar no HU. Ela faz a ficha de emergência, ela vai ser atendida na emergência, tudo vai ser registrado em prontuário e vai passar por um atendimento médico. Nesse atendimento, a gente... Tá, deixa eu só falar isso aqui primeiro. Quando pessoas maiores de 18 anos possuem autonomia de escolha. Quando é menor de 18 anos, precisa estar acompanhado de um dos seus responsáveis legais. Entre 16 e 18 anos, o responsável legal vai se manifestar com ela. Então, os dois vão decidir juntos o que vai ser feito. Menores de 16 anos, os responsáveis podem se manifestar por ela. Então, é muito bacana quando uma menina, uma mulher com menos de 16 anos, escolhe da mesma forma que o seu responsável legal. Mas quem tem direito, quem é responsável por essa escolha é o responsável legal. Isso a gente já falou, só para frisar. Essa foi uma conquista grandiosa do nosso serviço, que é assegurar a presença de um médico não objetor em todos os plantões. Isso talvez tenha sido a medida que mais fez diferença na instituição, é ter a garantia de que sempre vai ter um médico não objetor, que a assistência não vai ficar centrada em profissionais específicos e não vai ser pagada aguardando alguém que faça aquele procedimento porque a equipe de plantão não faz. Então tá, ela deu entrada pela emergência, ela vai ser atendida pelo médico plantonista, que a primeira medida que ele precisa fazer é uma estimativa da idade gestacional. Se ele fica na dúvida, como que a gente faz essa estimativa? A gente vai palpar a barriga da mulher, ver a altura de fundo, tentar escutar BCF e ver se tem uma idade gestacional mais avançada ou menos avançada. Na verdade, não precisaria escutar o BCF, mas ver se seria possível, né? Porque isso já fala que ela vai ter mais do que 13 semanas ali. Se tem dúvida em relação à idade gestacional, vai ser solicitado um ultrassom. Importantíssimo, ultrassom, nos casos de atendimento ao aborto legal, não deve ser emitido som, colocado o batimento cardíaco em volume para ser escutado, não deve ser exposta as imagens do bebê para a usuária e não deve ser explanada a idade gestacional para a usuária, ela não deveria saber a idade gestacional do ultrassom. Então, no nosso serviço, se essa idade gestacional é até 15 semanas e 6 dias, ela vai ser encaminhada para o atendimento no ambulatório. Se ela tem mais do que 16 semanas, esse atendimento vai ser feito imediatamente na emergência obstétrica. Ela vai ser internada naquele mesmo dia. Ela não vai perder mais dias indo para o ambulatório. Por que 15 semanas e 6 dias? Porque é o que o nosso serviço consegue oferecer. Idealmente, esse ponto de corte deveria ser entre 12 e 13 semanas, porque é o momento que tem mudança no procedimento, né? Depois de 13 semanas, o procedimento fica mais
mais trabalhoso de ser feito do que até 12, 13 semanas. Então, ela fez o primeiro atendimento na emergência e vai ser encaminhada para o dia do ambulatório. No ambulatório, ela chega cedo, ela realiza o ultrassom com o ultrassonografista que faz parte da equipe. Ela passa pelo atendimento pela equipe multiprofissional, que é composta pelo serviço social, psicologia, enfermagem e medicina. E essa equipe faz a discussão para avaliar a aprovação do protocolo ou não. Durante esse atendimento, a mulher vai receber as informações confiáveis para que ela tome a decisão livre de coação. Ela vai ser orientada sobre a possibilidade de manter a gravidez e permanecer com a criança, ou encaminhar a criança para adoção. Ou, se ela optar, ela tem a opção de seguir com o protocolo de interrupção da gestação. Vão ser preenchidos todos os documentos obrigatórios para o protocolo e vai ser agendada a internação, que a gente tem 2 vagas reservadas por semana para dias específicos para realizar o procedimento. Vai ser dada todas as informações sobre como funciona o procedimento, a internação, o segmento que é feito em até 6 meses depois da violência sexual e as sorologias, os exames necessários. Ela vai ser também encaminhada à rede de proteção social, CRENV, CREAS, a CRAS, e a gente tem uma parceria muito bacana com o NEAVIT, que é um núcleo de atenção a vítimas do Ministério Público, onde eles fazem encaminhamentos para diversas áreas, eles avaliam tudo que aquela pessoa em situação de violência está precisando de ser encaminhada naquele momento e eles vão organizando essa trajetória para que a pessoa saiba por onde ir para receber as assistências que ela precisa. Então, os documentos obrigatórios, né, que a gente precisa preencher para o protocolo de interrupção da gravidez. Tem o termo de relato circunstanciado, que é um termo que a própria mulher preferencialmente preenche, contando um pouco da história, dando alguns dados sobre a violência e o agressor. 2 profissionais de saúde assinam como testemunhas. Tem o termo de aprovação do procedimento da interrupção, que é assinado por 3 integrantes da equipe. O termo de responsabilidade, em que a mulher declara que está falando a verdade em relação àquela situação. Termo de consentimento livre e esclarecido, em que se fala das intercorrências, do procedimento, dá detalhes do que ela vai ter como procedimento na instituição. E está faltando aqui o parecer técnico, que é um documento que o médico assina, dando parecer de compatibilidade de que aquela gestação é decorrente da violência sexual, né? Sobre o procedimento clínico, depois que ela interna, como que acontece? Vamos só falar um pouquinho que o aborto, ele é entendido como a interrupção da gestação, voluntária ou não, antes do feto completar 22 semanas de gestação. Quando a idade gestacional ela não é conhecida, a gente pode utilizar um parâmetro de que o peso fetal deve ser menor do que 500 gramas. Sob o ponto de vista clínico, o aborto ele pode ser precoce, até 12 semanas, ou tardio, de 13 a 22 semanas. Sob o ponto de vista jurídico, isso é importantíssimo. O aborto é a interrupção da gestação com o intuito da morte fetal, independente da idade gestacional. Então, a legislação, ela não estabelece até que período da gestação é possível fazer o procedimento. Então, as pessoas vítimas de violência sexual, elas têm direito ao aborto legal, independente da idade gestacional, de acordo com a lei. O método de interrupção, ele pode ser medicamentoso, ou seja, a gente utilizaria misoprostol, ou cirúrgico, curetagem
que é um método que não é o mais recomendado, ou aspiração manual a vácuo, que é o AMIL, a aspiração manual intrauterina. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre esses procedimentos, tá? Existe um medicamento que é muito interessante, que é usado em outros países, mas que não está disponível no Brasil, que chama mifepristone, que ele ele inibe a produção de progesterona, então ele quebra a evolução da gestação. E ele é utilizado 24, 48 horas antes do uso do misoprostol, mas a gente não tem disponível mifepristone no Brasil. No hospital universitário, a gente faz um método que é combinado, que é medicamentoso com cirúrgico. Por quê? Porque se a gente for fazer só o método medicamentoso utilizando o misoprostol, a gente pode ficar muito tempo tendo que fazer os comprimidos. Então, a gente prefere fazer misoprostol até 12 semanas. Misoprostol, 800 microgramas, que são 4 comprimidos de misoprostol. A gente usa intravaginal. E 3 a 4 horas depois do misoprostol é realizada a aspiração, o AMIL, a aspiração manual intrauterina, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Entre 12 e 20 semanas, a gente teria que manter o uso do misoprostol até a expulsão dos produtos de concepção. Então, a gente vai fazer 400 microgramas de misoprostol a cada 3 ou 4 horas até a expulsão. E depois é avaliado se tem a necessidade de fazer o AMIL ou não. Esse protocolo da Febrasgo, ele traz essa tabela que é bem interessante, que na verdade é da OMS, que fala das doses, do manejo, da interrupção da gravidez até gestação mais avançada. Então, tem essa tabelinha que eu vou deixar aqui para vocês, que é bem interessante, tá? Sobre o intervalo de uso e as doses. Existe também um projeto de pesquisa bem interessante que está sendo coordenado pela Helena Parro, que é de um núcleo bem, bem importante de Uberlândia, de atendimento ao aborto legal. E essa pesquisa, ela traz o aborto legal via telesaúde, que seria o atendimento das mulheres, a disponibilização da medicação, e elas mesmas fariam o procedimento em casa, em gestações até 9 semanas de idade gestacional. E com toda uma orientação, assim, de uma retaguarda dessa assistência por telemedicina. Aqui, se vocês usarem esse QR Code, tem acesso a todos os folhetos explicando intercorrências, sinais de alarme. É bem interessante esse material. E aí, nesse projeto de pesquisa, se usa o misoprostol via bucal, sublingual ou vaginal a cada 3 horas. E tem todo um protocolo bastante interessante, assim, que eu não vou me estender aqui. Então, durante a internação, vai ser feito, né, essa inserção do misoprostol pelo plantonista. É o médico plantonista quem vai fazer essa assistência, não é a equipe do ambulatório. Vai ser sempre tido bastante atenção com o manejo da dor. A mulher fica em jejum para ser encaminhada para o centro cirúrgico para fazer o AMIL. É feita uma anestesia geral venosa, feito o esvaziamento uterino e sempre é oferecido a inserção de DIU, caso ela opte por esse método contraceptivo. Aqui o AMIL é esse dispositivo, né, que é uma seringa que forma um vácuo com essas cânulas, né, de ponta romba, então que tem muito menos chance de lesionar o útero ou de fazer uma perfuração. É um método bem rápido, simples, seguro. É o método mais recomendado para esvaziamento uterino em todos os tipos de abortamento, não só no aborto legal, né? É recomendado pela FIGO, pela Organização Mundial de Saúde. E essa seringa é um procedimento muito simples de se aprender, de manejo, não precisa nem energia elétrica, é bem, bem bacana, assim, né? E ele é o mais recomendado como forma de procedimento cirúrgico. A curetagem, ela também pode ser utilizada quando você não tenha disponível o AMIL, mas assim, quem
quem está mais na área já considera até um método obsoleto usar a curetagem para esses casos. Então, aqui, como é feito a mil, né? Esse material também, ele é acondicionado em invólucro seco, sem conservantes, identificado, guardado em geladeira, ele fica como prova criminal, né? Segue toda uma cadeia de custódia para ter esse material genético disponível para quando for requisitado numa investigação. Então, só complementando, né? A gente vai oferecer o DIU, verificar a tipagem sanguínea, vai ter um acompanhamento durante a internação também pela equipe de psicólogo, serviço social. A alta vai ser o mais precoce possível e ela sai com um retorno no ambulatório de segmento para 10 dias após o procedimento. Depois desses 10 dias, ela vai continuar sendo acompanhada no ambulatório de violência sexual, porque lembrando que ela passou pelo procedimento de aborto pela violência sexual. Então, ela vai ser acompanhada até 6 meses depois da data da violência, com as sorologias e o atendimento do segmento de violência sexual, quando ela tem alta definitiva do ambulatório no HO. Alguns obstáculos que é importante a gente frisar, né? Quais são esses obstáculos no acesso ao aborto legal, né? Os julgamentos acerca da situação vivenciada e da reação da pessoa. As pessoas gostam muito de julgar também se a mulher, como ela reage, como ela lida, como ela conta, sabe? Isso é muita falta de empatia, é uma coisa que dificulta muito a chegada das mulheres no serviço também. A objeção de consciência, como a gente já falou, a centralização que acontece nos serviços em profissionais específicos. Então, é como se aquele serviço é daquela profissional, quando não é. Esse serviço é da instituição e ele deve funcionar à mercê daquele profissional, né? Isso é super importante. A falta de informação, o não reconhecimento de diversas situações enquanto violência sexual. Eu não me adentrei muito no tópico da violência sexual aqui, porque eu vi que vocês já tiveram outras possibilidades para ter essa informação, mas é muito importante que a gente reconheça o que é violência sexual. E para quem está na atenção básica, mais ainda, porque às vezes você está prestando assistência em saúde e você, como profissional, não está identificando que ela poderia ter acesso a um serviço por ser violência sexual, né? Por exemplo, gestações de meninas com menos de 14 anos, quantos pré-natais se realiza, quantos partos tem de meninas com menos de 14 anos em que não foi investigado qual é o contexto dessa gestação, dessa gravidez, né? Isso é super importante da gente estar muito, muito atento. E poucos serviços de aborto legal no país e vários do que tem funcionando de uma forma bastante precária ainda, né? Em que a mulher é revitimizada, peregrina, volta num dia, tem informação incorreta, é mal atendida, é julgada. A gente recebe corriqueiramente mulheres vindas de outros serviços em que elas não foram bem acolhidas. Fora, a gente tem alguns obstáculos, tentativas de obstáculos políticos e legais ao acesso das mulheres a esse tipo de assistência. Então, eu agradeço a atenção de vocês, eu me estendi um pouquinho e eu completo a minha fala aqui, certo? É super importante que a gente saiba que não precisa uma grande estrutura ou uma coisa muito diferenciada de um serviço para fazer essa assistência à interrupção legal da gestação. Então, na verdade, qualquer instituição que tenha serviço de ginecologia obstetrícia, que tenha maternidade ou que faz atenção ao abortamento, pode fazer o protocolo de aborto legal. E seria o recomendado que todas as instituições que tenham serviço, elas podem disponibilizar essa assistência, não precisaria ser um serviço específico. E eu falo isso por quê? Porque a gente precisa urgentemente ampliar a rede de assistência no estado. O HU, como vocês viram lá, a gente teve, por exemplo, ano passado, 44 procedimentos de interrupção, 49 atendimentos. Os outros hospitais, tem mais 3 hospitais que fazem a assistência,
atenderam menos de 10 pacientes no ano. Então, acaba que a gente atende pessoas do estado inteiro, porque a gente não tem essa rede de atendimento em outros lugares. E o problema não é nem que a gente faça o atendimento, que é um problema para a gente, mas a questão é o quanto essa mulher peregrinou até conseguir chegar num serviço. Quantas vezes ela contou a história, por quantas pessoas ela teve que passar, o que tudo ela viveu até chegar lá e quanto tempo passou de gestação que poderia ter sido feita 2, 3 semanas antes da interrupção e passou e ela está numa gestação mais adiantada por conta dessa falta de rede mesmo, de assistência. Então, a gente está bastante na luta para criar novos serviços, por isso que também é tão importante essa fala enquanto Estado, né? Da gente começar a capacitar profissionais em outras áreas para que a gente tenha um serviço, vários, no Oeste, no Sul do Estado, no Vale do Itajaí, a gente precisa de outras regiões e que as mulheres não precisam ter como referência o hospital universitário, que não é referência para o Estado, né? Ele deveria estar atendendo só a região aqui de Florianópolis. Temos aqui uma pergunta, eu acho que ainda está complementando a pessoa que mandou, só um pouquinho, Maristela, vamos ver. Como se resolve os casos em que há divergências de escolha entre a mulher e o responsável? Acho que nos casos de crianças, né, menores aí, enfim, Maristela. Entre 16 e 18 anos, né? É bem raro haver divergência, mas quando tem, a gente sempre vai tentar encontrar um consenso, assim. A gente sempre vai tentar com que haja uma concordância, porque é super importante que se concorde. A gente já teve alguns casos assim, em que meninas, por exemplo, de 16, 17 anos queriam manter a gestação e o responsável legal não queria manter. Mas sempre se conseguiu esse consenso. Então, tem um atendimento com a psicóloga primeiro, que é bem minucioso, é individual, então se tenta encontrar esse caminho. Em última instância, quando não tem consenso entre elas, a decisão é judicial. Aí não é a gente que decide, né? A gente não pode decidir por elas. Mas em todas as situações que a gente teve, com conversa, com esses atendimentos, já teve menina que mudou de ideia, mas geralmente é o responsável legal que decide que vai manter a gestação junto com a escolha da paciente, né? Essa escolha da paciente é bem importante. Quando é menor de 14 anos, a gente nunca teve nenhuma situação em que, por exemplo, a menina queria manter a gestação e o responsável queria fazer a interrupção, né? Respondi? Vamos ver se a profissional ali coloca para a gente se está ok, ou se ela tem mais alguma... Tá ok, ó. Teria mais alguma questão? Rosilda, não existe nenhum atendimento fácil nesses casos, nenhum. E isso a gente, enquanto equipe, a gente se ampara muito, assim, porque a gente tem o dia específico do atendimento e aí toda semana a gente está lá, a gente passa um tempo, assim, que é se dando esse acolhimento também, porque não existe um atendimento simples. Sempre é uma entrada, assim, no universo tão tem tanta coisa que aparece nos atendimentos e sempre, às vezes parece que vai ser, não, hoje é só o protocolo básico. Nunca é. Sempre vão aparecer coisas que são desafiadoras de lidar, assim, sabe? E porque é uma situação de muita vulnerabilidade, né? É uma situação muito difícil de vivenciar e só quem passa para saber, né? Para ter ideia do que está passando. E a Rosilda aqui complementou a pergunta dela ainda, né, em relação aos casos de decisão judicial, se demora muito e se isso interfere no procedimento, de qual forma? Depende do tipo de decisão judicial e como é feito esse acesso à justiça, né? Mas geralmente no HU
todas as vezes que foi necessário alguma autorização judicial, a gente recebe isso em mais ou menos 48 horas, assim. Não é demorado, é sempre uma emergência. Geralmente, a autorização judicial também já está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, por outras instituições, então é bem rápida essa via de acesso à decisão. Certo. Maristela, eu acho que por hoje é isso. Eu vou pedir então só para você fazer um encerramento, deixar aí uma mensagem final dessa atividade também. Agradeço muito o convite, essa participação aqui com vocês e fico à disposição também, né? A ideia é que a gente consiga construir uma melhor assistência, né, para garantir o direito das mulheres mesmo, né? A gente está num tempo difícil, assim, de tantas perdas, tantas dificuldades, acho que a gente precisa estar junto, assim, né? Se melhorando e melhorando essa rede toda, tá bom?